Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigos e amigas do YouTube. Esta é a aula 71 do nosso curso de Filosofia, curso voltado para pré-vestibular, Enem e concurso. Curso agora de Ética, nós estamos falando do módulo 3, já passamos pelo módulo 1 e 2, módulo 1, Introdução e Fundamentos de Filosofia, módulo 2, Epistemologia. Esses dois módulos primeiros já produzimos uma apostila e está à venda lá no meu site, que aparece para você em cima, www.leonardobragaflores.com. Você está convidado a comparecer lá e comprar essas duas apostilas, ok? Bom, aparece para você já. Vamos em frente então. O título da aula de hoje é A Alma Racional. Ela vai traçar, pessoal, vai tratar também da ética socrática. Se quiser chamar essa aula de ética socrática, ou o eu consciente, também está certo. Sócrates é o foco da nossa aula de hoje na ética, joia? Bom, introdução. Primeiro vamos ver aí um conceito que seria alma. Alma, no grego psique, que significa consciência ou cognoscência. Alma é o mesmo que consciência, é o mesmo que cognoscência. Em Sócrates, pessoal, será a faculdade humana encarregada das funções do intelecto, da razão, da percepção, da compreensão, da inteligência. Então, alma é isso. É a captação, é a razão, é a percepção, é a compreensão. É o centro da inteligência do indivíduo, é a alma. É o centro da inteligência do indivíduo, é a alma. Joia? É a base das estruturas racionais. Base das estruturas racionais do pensamento. E também das operações, ou seja, as ações. É de lá que vai se originar as ações. Bom, é o eu consciente, ou seja, a essência humana, a personalidade, a consciência moral e intelectual que se extrai da vida. Isso é a alma. Para ele, a alma deve ser a senhora das ações. Senhora das ações do corpo. Pessoal, para Sócrates, a alma deve dominar o corpo e não o contrário. Ou seja, o corpo deve estar a serviço da razão, não o contrário. Assim, o corpo não deveria se constituir num impedimento, num obstáculo para o intelecto. O corpo, pessoal, não pode atrapalhar a função da alma. O corpo, para Sócrates, não pode ser um impedimento para a inteligência, um impedimento para a consciência. O corpo ele deve se constituir numa ferramenta para ajudar nisso. Beleza? Vencido aí então esse conceito de alma, vamos em frente. O pensador concentrou a sua filosofia no estudo da essência do homem, ou seja, na alma, no psiquismo, no comportamento humano, na sua interioridade, no interior do homem, ou seja, nas questões existenciais e éticas, diferentemente dos filósofos que o antecederam, ou seja, os pré-socráticos ou físicos, que focaram as suas atenções na physis, ou seja, na natureza. Esses filósofos que vieram antes de Sócrates receberam o nome de filósofos pré-socráticos ou físicos, filósofos da physis, filósofos que concentraram o seu estudo na natureza, na formação do mundo, do cosmos. Assim, corroborado pelos embates com os sofistas, Sócrates muda o eixo da investigação filosófica de uma fisiologia, ou seja, estudo da natureza, para a ética, aqui falando-se ética, ou seja, estudo das questões morais e éticas, marcando a passagem de um período cosmológico para um período antropológico. Percebe? Alguns dizem que foram os sofistas que fizeram isso. Pessoal, mas fica bem assim difícil atribuir
não é? Essa capacidade toda de mudança, né? De discussões na filosofia aos sofistas. Porque outros vamos dizer assim, autores consideram não serem filósofos esses sofistas. Joia? Outros vão considerar o próprio Sócrates como o pai da ética e até como o pai da própria filosofia. Outros vão dizer que é o Tales, sendo ali o primeiro filósofo. Bom, mas isso agora não nos interessa. Para mim, o Sócrates vai ser pai da parada toda mesmo. Tranquilo? Mas, veja só, é só uma questão de ponto de vista mesmo, tá? Importa aqui pra gente que o Sócrates, ele pega aquele período cosmológico, ou seja, de investigação da physis, do cosmos, da natureza, e muda para um período antropológico, focando então na alma, no psique, focando então na ética. Joia? O homem é a medida de todas as coisas. Essa frase, pessoal, não é de Sócrates. Essa frase é de um sofista. Por isso que não dá para desconsiderar, né, o papel e o trabalho que os sofistas tiveram na participação, na composição da filosofia. Bom, vamos em frente. Você está com o teu café aí? Vamos estudar agora o método conceitual. O que seria isso, pessoal? Você precisa entender que Sócrates trabalhava não com o estabelecimento de, vamos dizer assim, conceitos específicos sobre as coisas. Não. Essa não era a intenção da sua filosofia. Ele, através de perguntas simples, ele queria se chegar em conceitos gerais, conceitos generalizados, ou seja, definições conceituais mais analíticas, mais abertas. Joia? Então, o Sócrates ali utilizava um modo, esse método geral das definições, ou método de análise conceitual, é o modo, ou forma ou jeito em que Sócrates usava a sua atividade filosófica. E como é que era esse jeito? Como é que era esse modo? Como é que era? Formular conceitos e definições gerais para o saber, normalmente ligados à justiça, à virtude, à moral. Beleza? Tranquilo? Então ele buscava ali conceitos gerais. Nesse sentido, ele se assemelhava muito a Cristo. Cristo também buscava esses conceitos, essas coisas, né? Essas definições gerais. Claro que não cabe comparação, não é? De um com o outro, um homem com o próprio Filho de Deus, não é? Uma palavra viva ali, não cabe. A força da palavra de Cristo, a potência daquelas palavras é muito diferente, né? O emprego delas no psiquismo e no espírito humano, mas são semelhantes nesse aspecto. Inclusive, outras semelhanças há, por exemplo, Cristo e Sócrates, entre Cristo e Sócrates. Os dois não deixaram nada escrito. O que foi escrito foi através dos seus discípulos. Sócrates foi escrito através de Platão e os discípulos de Cristo, né, lá nos livros biográficos, Mateus, Marcos, Lucas e João, foram aqueles que contaram a história de Cristo de alguma forma. Bom, mas vamos em frente. Ele utilizava as perguntas simples, está ali, ou seja, interrogações sumárias, por exemplo, o que é, e é isso aí, para se chegar, né, ao conhecimento. Nesse sentido, o Danilo Marcondes, colabora com a gente, dizendo o seguinte: isso pode ser ilustrado pela célebre questão socrática. O que é? Encontramos em todos os seus diálogos, através da qual se busca a definição de uma determinada coisa, geralmente uma virtude ou até uma qualidade moral. Percebe que ele buscava uma determinada definição, uma definição geral, utilizando a expressão o que é? Deu para entender aí, pessoal? Tranquilo? Bom, e aí é o seguinte, diante disso, alguns eixos temáticos, conceituais ou gerais se levantam. Então, alguns eixos, alguns temas se destacam ali no ensino de Sócrates. Quanto à ética. E que temas são esses? Aí aparece para você já
3 temas na tela. No próximo slide vai aparecer mais 1 ou 2 para a gente fechar. Tranquilo? Os temas, ou seja, os eixos temáticos dessas generalizações em Sócrates, 3 aparece para você agora aí, ó, liberdade, prudência e verdade. Ele focou nisso aí, tá? Liberdade, o que seria para Sócrates? Bom, primeiro lá no grego, né? Enkráteia, que significa autocontrole, autodomínio. Enkráteia, autocontrole, autodomínio. Liberdade, que é o atributo daquele que tem controle, domínio, força, provinda do interior do interior, sobre os seus instintos, apetites, paixões e prazeres e compulsões. Então, veja só, liberdade, ela vem justamente desse autodomínio do indivíduo. O indivíduo vai ter liberdade porque ele tem autodomínio. Ele consegue manter o seu corpo livre por dominar o seu corpo. Entende aí a questão? Ele domina a mente, o corpo, as suas ações, sobre os seus instintos, sobre os seus apetites, coisas mais, né, sumárias, mais animalescas, né? Paixões e prazeres, e ali tem maior liberdade. Normalmente o cara que não tem esse domínio todo, ele passa a estar preso em alguma coisa qualquer. O quê? Coisas nocivas, como por exemplo vícios, como por exemplo hábitos ruins e por aí vai. Bom, o segundo eixo temático que eu separei para você, ligado à ética socrática, é a prudência. Prudência no grego, euboulia, que significa cautela ou cuidado. Prudência aqui, euboulia, que é uma recomendação, né, ao indivíduo, esse indivíduo ser o quê? Sensato, ter bom senso. Ser um cara o quê? Racional, temperado, moderado. Muito interessante, isso é para mim e para você, cara. Né? A aula passada foi um marco pra gente. Isso aqui serve para mim e para você, porque na verdade a gente estuda filosofia, a gente estuda, enfim, as coisas que fazem bem para o ser humano, não é? Evoluir de alguma forma nessa terra. Porque se o cara virar aqui um vegetal nessa terra, cara, você vai ser uma pedra, seria quase melhor que alguns aí. Né? Então o cara tem que estar melhorando o tempo inteiro, bicho. Essa é a verdade. Ou seja, evitar os excessos. Prudência aqui é evitar os excessos. Não ser invasivo, não ser impulsivo. Percebe, cara? É o cara ali, né? Se meter onde tem que se meter. Essa é a questão. Não pôr a mão onde não alcança. Isso é ser prudente, né? Não pôr a mão onde não alcança. Não querer o mais, mas se contentar com menos. Não com pouco. Um pouco também, mas com menos. Com o suficiente, melhor assim. Essa habilidade confere aptidão para não se considerar um sábio. Quem é prudente, pessoal, não se considera um sábio, ou seja, o bambambam da parada. Ele é prudente, ele não se acha o tal aí na parada. Se o cara se acha um sábio, dificilmente ele vai conseguir agir com prudência, né? Além de, já viu aquele cara que quer falar sobre tudo e tem uns coaches aí que a gente vê na televisão, não vou aqui citar nomes na aula, né, pessoal? Bom, uns caras aí que, perguntado alguma coisa que não sabe, ele vai lá e quer opinar sobre aquilo, né? É uma pedância, isso chama pedância, né? O camarada não sabe aquilo, mas ele quer o quê? Meter bedelho. Ele quer falar. Normalmente aqueles caras que se juntam em boteco, cada um falando sobre um assunto, não é? Geralmente política, futebol, religião, e cada um querendo ser melhor que o outro, sem nada saber sobre aquilo. É um negócio terrível. Imprudência total. Dali sai garrafada, sai, enfim, até tiro às vezes. Bom, além de possibilitar governar a sua própria vida, casa e cidade. E esse final aí aparece nos textos de Platão. Então a prudência vai permitir com que o indivíduo, né, tenha essas ações aí temperadas, moderadas e consiga governar a sua própria vida, a sua casa e também a cidade. Joia? A cidade aí, no caso, os governantes, né? Os próprios governantes.
Bom, o terceiro aí, eixo temático aí para Sócrates é a verdade. No grego, aletheia, obtida por meio da maiêutica, lembra? Já estudamos lá em epistemologia, que é a arte de partejar, de dar à luz ao conhecimento. Então a verdade vai precisar do quê? De ser revelada, de ser obtida por um outro método que Sócrates criou, que é chamado de maiêutica, que era a arte de dar à luz. Ele deu esse nome em homenagem à mãe dele, que era parteira, dava à luz. Então ele, observando aquilo, agora eu vou dar à luz ao conhecimento. Então vou chamar isso de maiêutica. Bom, método que libertará o interlocutor, ou seja, o seu aluno, de pensamentos falsos, evasivos e também mentirosos. Então ele percebe que o cara está com pensamentos falsos, evasivos e mentirosos, e ele quer se chegar à verdade por uma questão ética, né? Questão ligada à moral. Ele utiliza a maiêutica. Então, em primeiro lugar, Sócrates emprega ali a ironia, que é um meio do indivíduo ali entrar em contradição. Admitir em seguida a própria ignorância, então o interlocutor, o cara que está com ele, admite a própria ignorância, e no final, né, ele dá a luz ao conhecimento, dar a luz a esse aspecto ético. Então a busca da verdade, para Sócrates, precisava aí da maiêutica para se gerar isso. Só era possível o indivíduo, não é, gerar esse conhecimento ético verdadeiro se ele tivesse se engravidado desse conhecimento. Se o cara não estiver pronto para isso, pessoal, não tem jeito, né? Não tem jeito, não vai ter parto de nada. Bom, mas indo em frente, uma vez engravidado, que é o que eu estou falando, do conhecimento, dá-se a luz ao saber, depois de superados os sofismas e também a ignorância. Bom, se você quiser saber mais sobre a maiêutica, tem uma aula inteira gravada lá no curso de epistemologia, e o tema e o título, né, é esse mesmo, maiêutica. Tá aqui mesmo nessa plataforma do YouTube, você vai lá e pesquisa, joia? Bom, vamos em frente. Mais uma aparece para você aí, que é a virtude. Uma outra frente ética que o Sócrates focava era a virtude. No grego, areté, que significa excelência, perfeição. Já tem uma aula inteira aí gravada sobre areté, sobre virtude. Aqui nós vamos focar na virtude socrática, ok, pessoal? Ó, na concepção de Sócrates, ou seja, socrática, a virtude é o fundamento da ética. O fundamento de toda a ética para o Sócrates é a virtude, é essa excelência, essa perfeição. Será alcançada com a episteme, que é o conhecimento, que é a ciência. Então, conhecimento, lembra que ele deu a luz ao conhecimento, a verdade? Esse conhecimento é a episteme, é o conhecimento mesmo. A partir desse momento, o indivíduo, então, se torna, não é, apto a desenvolver a virtude. Tá? Ou seja, não seria, né, não pode se confundir esse conhecimento, já tem uma aula gravada também sobre isso, a diferença da episteme para doxa. A doxa seria a mera opinião sobre as coisas. Não, a episteme é acima da opinião. Não é, então, aquela coisa rasa. A episteme é o conhecimento realmente alcançado, mas pela condição de se colocar, ó, no percurso do conhecimento e da prática do belo, ou seja, do bem individual e comum. Então o cara sabe, a virtude em Sócrates vai ser essa. Ele sabe que tem que ir pelo percurso do belo. Belo aí no sentido, as duas aí bem juntas, tá? Belo e bem em Sócrates, no sentido do belo, no sentido do bem, no sentido do bem, que vai ser tanto individual quanto também comum. Então não cabe desculpas ao indivíduo, que ele sabe o que é o bem. Sócrates entende que o indivíduo, ele é bom, joia? Ele é bom. Se ele tem, nós vamos ver isso no próximo bloco, no próximo quadrinho, se ele age de maneira errada, é porque ele não tem a episteme, ele não tem o conhecimento. Vamos em frente, então.
Agora, se o bem aparece para você, seria essa última frente aí, essa última frente geral, temática aí para a ética de Sócrates, o bem. E acaba sendo mais importante. Acaba sendo mais importante, né? Apesar da porta de entrada, como nós vimos aqui, ó, nesse quadrinho, né? Apesar da porta de entrada, que seria aqui, ó, a virtude é o fundamento da ética, né? O fundamento de toda a ética vai ser a virtude, mas o bem é o final. O bem seria, vamos dizer assim, o ápice. Platão, ele utiliza isso também, ele foca isso demais na República e em outras questões, colocando o bem como, né, o último degrau a ser atingido, cara. O belo, o bem, é bem valorizado aí, né, para os dois autores, até porque o próprio Platão ele escreveu o que Sócrates, né, deveria ter escrito e acabou não colocando. Bom, mas vamos lá. O bem, então. Tá com teu café? Bem, no grego, agaton. Agaton. Mas outra expressão também encontrada em grego para definir o bem. Kalon. Kalon e agaton significa valor. Bem, em filosofia, num sentido geral, significa valor. Joia? Na filosofia socrática, significa ter uma ação reta, que resulte à busca do conhecimento e o conhecimento da virtude. Então, a virtude produz um conhecimento, nós buscando esse conhecimento da virtude, nós estamos indo no caminho do quê? Do bem. Como você está aqui agora, você está escutando essa aula, você está participando dessa aula, participa aí embaixo, inclusive, escrevendo alguma coisa, escrevendo assim, ó, estou no caminho do bem, todo mundo aí, vai colocando isso aí tudo, estou no caminho do bem, pô, bota isso aí, cara, já curte, pá, bota o dedinho para cima e é isso aí, positividade total no nosso estudo, tranquilo? Bom, para ele, quem? Sócrates, o homem não é propositalmente, pessoal, não é propositalmente mal. Esse tema, isso que eu estou escrevendo aqui agora, eu vou repetir na metafísica, se Deus nos permitir chegar lá. Pessoal, isso foi muito utilizado por um autor medieval, por um filósofo medieval, que é o Agostinho de Hipona. Joia? Essa questão aí, ele pegou, não é? Essa questão aí, mas não... Veja só, a base do Agostinho foi Platão. Mas é óbvio que o Platão estava aí alinhado com Sócrates nisso. Então, para Sócrates, o homem não é propositalmente mal. O cara não é mal, percebe? Sócrates via o homem não propositalmente como mal. Quem vai ser o mal? Então, o mal seria praticado sem intenção para Sócrates. Por quê? Porque o indivíduo que pratica o mal é por falta de conhecimento, ou seja, a ignorância, o erro, o engodo, o pecado. Ou seja, pelo equívoco da razão. Isso era Sócrates. Pessoal, totalmente alinhado com o que Cristo pensava, concorda? Uma das últimas 7 frases, né, proferidas por Cristo na cruz, qual foi? Vê se você lembra. Coloca aí embaixo nos comentários. Lembra? Pai, perdoai-os, pois eles não sabem o que fazem. Não foi isso, cara? Perdoai, cara, veja só, ele estava morrendo, pedindo perdão para quem estava ali o assassinando, matando. Nenhum ser humano comum consegue isso. A consciência não consegue isso, pessoal. Não consegue ter essa potência. Perdoai porque eles não sabem o que fazem. Então, Sócrates totalmente alinhado aí com o pensamento de Cristo. Vale até um livro, né, pessoal? Vale até um livro, hein? Bom, não é o bem um evento, já o bem, um evento consciente. Então, pessoal, para Sócrates, o homem, para produzir o bem, tem que estar sabendo que está fazendo bem. Se ele não sabe o que é o bem, Sócrates vai entender o seguinte: ele não sabe o que é o bem, vai fazer uma merda, vai fazer o mal. Se está fazendo mal, está fazendo uma merda porque ele não tem consciência do que é o quê? O bem. Simples assim. Por que ele está errando? Porque ele não sabe como fazer certo. Olha que coisa tremenda, que espetáculo, que coisa assim, fora do comum, cara.
isso aqui. Só sendo cultivado e praticado quando se tem o quê? Conhecimento. Eu estou falando do bem. O cara só vai produzir o bem, né? Ou seja, só vai cultivar o bem e praticar o bem quando ele raciocina sobre o bem. Quando ele racionaliza aquilo. Não basta só conhecer por conhecer. Racionalizar. Experimentar aquilo, que cultivar né, seria plantar ali e também praticar, seria ele realmente usufruir daquele bem, né? Bom, acrescenta aí 2 autores italianos, né, que é o Antiseri Reale, dizendo o seguinte: consequentemente, para Sócrates, assim como para quase todos os filósofos gregos, o pecado se reduz ao erro de cálculo, ao erro de razão, ou seja, à ignorância do verdadeiro bem. Muito interessante, legal demais, né? Bom, aí uma frase aí que está lá no Timeu, dita por Platão: ninguém é voluntariamente mal. Platão falando, mas é óbvio que isso veio de Sócrates. Ninguém é voluntariamente mal. Tá vendo essa expressão voluntária? Só para enriquecer o teu conhecimento. Tá vendo essa expressão voluntária? Isso é utilizada lá no direito penal, no direito brasileiro e até mundial, numa expressão chamada de dolo. Dolo. Dolo é a vontade, isso é artigo 18 do Código Penal, né? Que aqui na aula a gente bate para deixar mais interessante. Artigo 18 do Código Penal, artigo 18 do Código Penal, se eu não me engano, o inciso 2, né? Inciso 2 é a vontade livre e consciente de praticar o crime, né? Bom, e ali, na verdade, o artigo 18 vai dizer que quando ele quis, né, praticar o crime, quando ele quis praticar o crime ou assumiu o risco, é isso que diz lá, né? Assumiu o risco de assim praticar. Quando ele quis o dolo que eles chamam aí no direito penal dolo direto, assumiu o risco, dolo indireto, e aí tem modalidades de dolo indireto, né? Que é o dolo eventual e o dolo alternativo. Bom, dolo quando o cara quis, tá vendo esse voluntário? Olha uma frase geral de Sócrates: ninguém é voluntariamente mal. Isso dá base para milhares de pensadores, muitos pensadores da área criminal e até civil, enfim, do direito, da legislação mundial, de ali produzirem conceitos abstratos com base nessa abstração. Olha que lindo isso, cara. Fantástico aí essa frase. Fantástica, 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 cara. Poderosa isso aí. Vamos em frente. Bom, faça a questão de prova aí. Estamos caminhando para o final. Essa questão de concurso, a outra caiu no vestibular. Faça aí. Segundo Sócrates, o fundamento da ética é: letra A, virtude; letra B, poder; letra C, esforço; letra D, caráter; letra E, hierarquia. E aí? É óbvio, depois dessa aula ficou moleza, o fundamento da ética, segundo Sócrates, vai ser a virtude. Beleza, pessoal? Acertou aí, tenho certeza que tu acertou. Olha aqui, segunda questão, uma questão da Universidade do Estado do Ceará. Não precisa ler aquele enunciado, conforme eu falo, você está com pressa numa prova, você sabe bem a matéria de filosofia. Bom, aqui ó, teoria das virtudes de Sócrates. Teoria das virtudes de Sócrates, assinale a afirmativa verdadeira. Marca aí. Resposta aqui, letra B de bola. Ao situar sua pesquisa sobre a ação humana, Sócrates se conduz da fisiologia, ou seja, do estudo da natureza, para a ética. Lembra que ele mudou o eixo? Ele saiu da cosmologia e foi para a antropologia. Ele saiu da fisiologia e veio estudar o quê? A ética. Ele muda o eixo quando ele estava lá naqueles embates com os sofistas. Muito bem. Aí, pessoal, 4 apostilas te esperando lá na plataforma www.leonardobragaflores.com.
A apostila do módulo 1 está aqui, ó, essa com a capa amarela. A apostila do módulo 2, módulo 1, Introdução e Fundamentos. Módulo 2, Epistemologia. As duas te aguardam lá. 300 questões de filosofia aqui embaixo. 100 questões de filosofia te aguarda lá também. Se você comprar de 300, não precisa comprar de 100. Beleza? Pode adquirir as 3 aqui, ó, 2 de teoria. Também essas 2 aí de cima que tem teoria, também tem questões e exercícios. Exercício eu chamo de exercícios autorais. Questões são questões de prova. A de baixo aqui de 300 é só questões de prova. Joia? A de cima, claro que as 2 de cima são muito mais... É uma obra de arte isso aí, cara. Bom, simulados de filosofia. 2 rodadas, rodada 1 e rodada 2. Rodada 1, turma Apolo, rodada 2, turma Dioniso, te esperando. Essas rodadas são 3 horas de aula em cada simulado, 3 horas de aula em cada um, isso vai te economizar muito tempo. 10 questões em cada uma, são 20 pontos no total do teu edital de concurso, de prova, né? Você que vai fazer oficial do Corpo de Bombeiro, né, do Estado do Rio de Janeiro, oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, oficial do Corpo de Bombeiro do Estado do Rio de Janeiro, Academia Dom Pedro II, oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Academia Barro Branco. Cara, isso aqui, cara, se você comprou esses 2 simulados, você já vai entrar na prova com outra, né, com outra, vamos dizer assim, com outra abordagem, com outra condição de realizar ali aquelas questões. Então você é convidado, comparece lá, PDF de correção em cada um desses, tá? PDF de correção e videoaulas. Se você quiser contribuir com o meu Pix, está aí, profleonardobragaflores@gmail.com. Pessoal, essa foi a aula de número 71, onde conversamos sobre a alma racional, ou seja, a ética socrática, a alma racional em Sócrates. Foi muito bom ter você aqui, muito obrigado. Se Deus nos permitir, estaremos aí no próximo encontro. Um abraço a todos, fique com Deus. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau.